responsabilidades e valores. Responsabilidade. Quem já não ouviu essa palavra na vida? Creio que todos nós, desde pequenininhos, quando a gente começava a entender o que era brinquedo, brincar, a mamãe falava: olha, é responsabilidade sua guardar depois. Quando vamos para a escola, a responsabilidade sua de cuidar das suas tarefas. E quando vamos crescendo, o pai, a mãe sempre nos falando: responsabilidade. A gente ouve essa palavra, nossa, estão 7 sílabas e no plural são 17 letras. É um palavrão, né? E o peso é enorme nas nossas costas, porque responsabilidade, nós nascemos com ela e viveremos com ela sempre. E valores. Valores. O que será valores? Será que é o valor que se conta? Será que é valores que... o valor disso é tanto, é X, é Y? Ou são conquistas? Ou serão coisas que a gente engrandece o nosso ser obtendo esses valores? Serão coisas, ambas as palavras ou as ações, serão aquelas às quais nós poderemos passar adiante? Bem, nós vamos, toda vez quando eu começo com isso, eu não sei qual é o primeiro aqui. Eu sempre pego errado, gente. Oi? Tá vendo? Tem que ligar. E onde liga? Aqui embaixo? Eu, para a tecnologia, eu ligo o meu telefone e meus filhos falam assim para mim: mãe, você tem tanta coisa no seu telefone. Eu só ligo, desligo, mando text message e uso Facebook. E that's it. O WhatsApp agora, porque a família fez o Family WhatsApp lá no Brasil. Então, a gente distribui valores de amor nesse WhatsApp o dia inteiro. Tem dia que eu desligo, gente, que é 40, 50 WhatsApp durante o dia. Eu fico assim: oh, meu Deus, não dá, vamos ver se agora eu passo direito. Aí, saiu, tá vendo? Eu preciso da juventude para me ensinar. Fala em juventude, a gente lembra de família, falar em família lembramos de pais. Hoje no Brasil, Dia dos Pais, então os pais que são aqueles que serão, feliz Dia dos Pais. Happy Father Day. Para todos nós que somos mulheres, um dia seremos homens também, né? Mas, então nos diz Joana de Ângeli, em Desafios e Soluções, ela diz: é indispensável estar acordado, desperto para a realidade do ser, consciente das suas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-os. Então, o que ela nos quer dizer aí? Que devemos estar acordados, que não estamos agora, desperto ao levantar? Esse acordado não é estar com os olhos abertos ou estarmos andando porque despertamos. Esse acordar para as nossas responsabilidades é aquele estar ciente daquilo que somos e por que aqui estamos. E qual o nosso papel aqui? Esse despertar é falar: eu posso, eu sou, eu quero. Esse é o nosso despertar da realidade, porque nós somos importantes. Nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos em constante progresso. Então, nós temos que despertar para essa realidade, que aqui estamos para ser feliz, para conquistar objetivos de valores intensos no amor, no campo da amizade e da fraternidade. Pois esses objetivos reais que temos, esses desafios, é o desafio do dia a dia. É o desafio de ser pai. É o desafio de ser mãe. É o desafio de conduzir uma família. É o desafio das nossas imperfeições, que esse é o mais difícil. Porque o pai e a mãe é um desafio muito grande. Mas a gente fala: tem pai que leva os filhos assim, a trancos e barrancos, e a criança se cria e sai um filho maravilhoso. Lembremos, esse filho maravilhoso que saiu no futuro, com os pais que não dão muita atenção, é porque o espírito que está ali é um espírito superior àqueles que são seus pais. Porque nenhum pai veio aqui para mandar os seus filhos aos trancos e barrancos, a ligar a sua vida de qualquer maneira. Então, esses desafios também, é nossa responsabilidade lutar com eles. Porque são os nossos egoísmos, o nosso orgulho, as nossas incertezas, a nossa descrença. Então, todos eles têm significado na nossa vida. Ser responsável, nos diz Caibar Schutel, é ser causa dos efeitos de seus atos. Encarnado responsável é o que possui livre-arbítrio
e, portanto, é o causador dos resultados positivos ou negativos decorrente da sua conduta. Então, não vamos reclamar se a vida não está fácil para a gente, se as dificuldades aparecem, se os nossos filhos nos dão trabalho, se o nosso marido não é aquilo que a gente quer, se nossa esposa não é bem a princesa que pensávamos. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida por causa do nosso livre-arbítrio. Então, nós somos responsáveis. E os resultados disso é nosso troféu. Nós buscamos, nós recebemos. Né? As Olimpíadas, não. Nossa Olimpíada da vida é muito difícil. Existem em nossas vidas, então, valores que nós chamamos das responsabilidades, nós vamos falar de valores. Mas como entender valor? Nós falamos de valores. Então, buscando na Saúde Existencial, escrita por Alírio de Cerqueira Filho, ele nos fala, tenta nos ensinar valores em 3 maneiras mais fáceis para nós entendermos a quantidade de coisas que existem atrás dessa palavra valor. Então, existem na vida 3 grandes valores representados pelos verbos ser, fazer e ter. A harmonia desses valores é fundamental para o equilíbrio da vida, pois determinam a forma como a levamos e, consequentemente, o grau de felicidade ou infelicidade que nos proporcionamos, dependendo das escolhas que nós efetuamos. Então, veja bem, verbos, nós sabemos que verbos em qualquer língua, em qualquer gramática, significa ação. Né? O verbo é o que determina a ação da sentença e também determina a ação das nossas vidas. Ser, fazer e ter. Então, vamos ver o ser. O que é o valor do ser? Através do ser, entramos em contato com os valores intrínsecos da vida, experimentando a sensação de sermos conscientes, responsáveis pela vida, da nossa própria felicidade e plenitude. É o estado de identificação com o ser existencial que somos. Então, o valor representado no ser nos coloca direto com o Criador, no sentido de sabermos que somos cria de Deus, que somos vindo dele, a imagem e semelhança como todos nós ouvimos, o ser espiritual. O ser é esse, é aquele com valores que nós temos de sabermos dentro da nossa consciência, que é onde está tudo escrito. Quem somos e para que estamos aqui. E que nós, seres, somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa identificação conosco mesmo. O fazer. O fazer representa um movimento de atividade imanente no universo, porque tudo no universo se move. Tem origem na energia criativa que permeia todo o universo. É como o ato de fazer, que nós tornamos co-criadores e podemos agir criativamente quando em sintonia com o ser existencial que somos. Estaremos realizando harmoniosamente as nossas atividades em família, trabalho, no lazer, nos estudos, em sociedade. Então, veja bem, o ser somos nós, consciência, espírito, ligado ao Criador. O fazer é aquele valor no qual nós co-criamos, como os pais, somos co-criadores da natureza com Cristo, com Deus Pai. Ele criou a humanidade, nós co-criamos, não só criando famílias, criando trabalhos, criando ideias. Nós criamos, porque nós co-criamos. Deus cria tudo. Nós copiamos criando. Então, todos nós estamos aqui para ser, para fazer, nos valores da vida e mais. O ter, esse é o mais terra-terra. Através do ter, nos relacionamos com as pessoas e as coisas em nossa vida. Entramos em contato com as posses, bens e relacionamentos. É através do ter que usufruiremos aquilo que fazemos e desenvolvemos o apego daquilo que nós temos, fundamental para o aprimoramento do ser. Então, se ser, somos consciência,
criatura universal, o fazer, somos os co-criadores. No ter, nós juntamos o ser com o fazer e temos a posse. Temos o filho, temos a casa, temos o carro, temos as coisas materiais, mas é nesse ter que também temos que aprender o valor do desapego, porque nada nos pertence. Tudo nos é emprestado, tudo, até a vida. Nós somos administradores da vida carnal do espírito na Terra. Nós não somos donos da nossa vida material. Nós foi emprestado essa nova reencarnação, essa nova vida, para que a gente administre esta vida bem. Como homens, como mulheres, como seres espirituais. Então, o ter é o valor do ser, fazer e ter. Nos engloba tudo o que representa valores na nossa vida. Mas, então, com valores, com ter, fazer, nós temos o dever. Que o dever sintetiza responsabilidades e valores. É o dever. Então, o dever íntimo do homem está entregue, mais uma vez, ao seu livre-arbítrio, nos diz os espíritos de Allan Kardec. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Então, vejamos bem, nós sabemos das nossas responsabilidades e os valores que essas responsabilidades representam. No entanto, quando assumimos o dever delas, quando reencarnamos e queremos ser homens de bens, pais exemplares, nós temos no caminho os sofismas das paixões. O sofisma, o que seria o sofisma? O sofista é aquele que defende a tese da coisa errada. Ele faz a coisa errada parecer boa, mas ele está ensinando a fazer o que não deve. São sofismas. Se a gente buscar no dicionário, vamos entender o que é o sofisma. Então, a paixão nos mostra aquela coisa linda. Ai, eu quero conseguir essa carreira. Que coisa maravilhosa. Eu quero ser uma médica, uma engenheira, vou conhecer muitas coisas, uma advogada, uma professora, ou um professor. Eu vou fazer o melhor. Mas, embutido nessa ideia do melhor, existe a paixão pela coisa. E a paixão fala, vai em frente, conquiste, consiga. E vai mostrando, mas se você dá na construção, não usa aquele material bom, usa aquele mais ou menos, médio, aí você fala, até que não faz mal, né? Não vai acontecer nada. Um médio, eu fico mais para mim e ponho a coisa, que é boa também, não é de primeira, mas é. Então, a paixão vai nos dando subterfúgios para fugir do dever. Ou, num relacionamento, a gente está ali, né, casado, está com o marido ou junto, o que seja. É um companheiro. Aí você ganha um dinheirinho a mais, você... não tem importância, nós estamos precisando, mas esse aqui eu vou guardar. Vou guardar para quando precisar para uma emergência. E não fala para o companheiro, vai guardando. E um dia, você pega e usa. Por alguma coisa boa ou não, mas sem perceber que ofendeu o sentimento daquele que estava com você. Poxa, você vive comigo, não confia em mim. Você esconde de mim as coisas. Outras pessoas têm conta separada que nem o marido sabe. Ou a esposa sabe. Coisas que as pessoas, quando você está com alguém, numa família, deve-se ter confiança mútua. Porque se você vive com alguém, você vive por quê? Se você tem o seu esposo, sua esposa, o seu companheiro, a gente vive com eles por quê? Para poder ajudar a pagar a conta? Para poder dividir casa? A gente vive para se amar, se aprender. A gente vive para, mesmo que existe, porque nenhum casal é casal 20, perfeito. Não existe aquela coisa de perfeição, almas gêmeas que todos nós buscamos. Porque a alma gêmea não está nesse planeta ainda. A alma gêmea foi Chico Xavier, ele com Emmanuel, Irmã Teresa, com Jesus. Essas são as almas gêmeas. Nós estamos ainda, como família, para acertar arestas. Nós nos encontramos e gostamos de alguém, muitas vezes, porque gostamos, temos esse sentimento de amor,
Mas existem as rugas de um passado que a gente está ali, que o amor faz nos trazer a eles, para que a gente acerte os erros. Eu lembro, né, quando a gente é jovem, a gente se apaixona, casa. Eu casei a primeira vez. Depois, sou agradecida a esse casamento. É lógico, tive meus filhos. Foram quase 30 anos de casado. Nos separamos. Eu sempre falo da minha vida, né, gente? Mas é mais fácil porque eu não estou mentindo. Não estou criando. Então, aí depois, eu falei assim, não me caso nunca mais. Já casei, eu casei com meu sweetheart, desde high school, antes, no ginásio ainda, não era high school. Eu tinha 14 anos. Quando começamos a namorar. Naquele tempo no Brasil era assim, 14 anos já era a idade de namoro, né? Porque, graças a Deus, esse mês, agosto, é o meu mês. Dia 1º de agosto eu tive a graça de fazer mais um ano de aniversário, 62 anos. Estou super feliz. Quero ver se consigo viver mais uns 40. Se Deus me ajudar e permitir, consciente. Porque se for para dar trabalho também, se precisar, né? Trabalho não vai ser o meu trabalho, é o trabalho daqueles que ficaram comigo. Então vamos lá, né? Mas eu falava assim, não me casarei nunca mais. Aí eu fiquei assim uns 8 anos, quase 9, nunca me pensei em casar, em namorar, e nada. Falei, não, minha vida está bem assim, vou me dedicar aos meus estudos, à universidade, ao espiritismo, estudava e fazia, participava de tudo quanto é evento, de tudo quanto é coisa. Até que um dia, num evento, que ia ter com o Raul Teixeira, e a gente estava lá no centro, na biblioteca, se reunindo todo mundo, nós íamos ter um estudo, falamos, vamos lá para o Raul, porque esqueceram de avisar que ele estava, e ele ia lá no São José, que acho que a maioria de vocês conhecem, o Centro Espírita de São José. E aí eu entrei na biblioteca, assim, tinha um homem lá. Ele estava assim de pé, parado na biblioteca, assim. Sabe quando você olha a primeira vez? Eu falei, meu Deus, eu te conheço de onde? Eu olhei para ele, ele olhou para mim, that's it, foi só. Desse dia em diante, nunca mais nos separamos. Aí as pessoas falam, mas isso é uma gema. Não, é encontros do passado, amores do passado. Porque Deus tem para nós, para a família, o plano B. Eu tive o plano A, ele também teve o A. Ele teve 4 filhos, eu 3. Aí nós tivemos o plano B, Deus nos permitiu ter o plano B, de nos reunirmos novamente. E minhas filhas ganharam um pai, porque adoram ele. As netas, então, eu não tenho ciúmes, que se fosse aquelas vó ciumenta, porque elas vê o avô, é vovô, conhece a música no telefone, e não quer nem saber de mim, nem do pai, nem da mãe, não quer ir embora. E tem que segurar as duas no colo. E minhas filhas ficam encantadas com esse pai, porque para elas é um pai. E a minha filha mais velha fala, a minha filha, o único avô que ela conhece é esse. Então, como a vida nos traz, como a família, Deus faz com que a gente vai se envolvendo e nos trazendo quando cremos nele. Quando cremos que quando estamos cumprindo o nosso dever, apesar das paixões muitas vezes nos derrubar. Então, o dever é obrigação moral. Primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontrá-lo nos mínimos detalhes, como nos dados mais elevados. Mas a vida humana, apesar de transitória, é chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. É como eu falei da minha vida. E todos nós temos esse ponto. Quantos de nós estamos, muitas vezes, sem conversar com algum familiar? Se estamos, vamos utilizar daquele ter lá no fim e falar, isso não me pertence. Eu sou filha de Deus. E aquele irmão que me quer mal também é. Deixa eu entender a necessidade desse irmão. Talvez é o meu orgulho, o meu desafio é falar, meu irmão, aqui estou. Me perdoe pelo que eu fiz. Ou se não quer pedir perdão, fala, quanto tempo a gente não conversa, eu pensei em você hoje, resolvi te ligar. Como você está? E muitas vezes aquelas amizades dilaceradas, aqueles afetos, desafetos, se reúnem de novo. Quantos filhos não falam com os pais? Quantos pais ignoram seus filhos por pequenas rusgas, por pequenas palavras? Amigos de infância que por um ato ou outro se esquecem
e nunca mais te procuram. E um dia mais tarde sabe que aquele amigo precisou e vai falar, poxa vida, e eu estava ali perto e não ajudei. Então vamos tratar de acender essa chama da fraternidade em nós e deixar para lá. Vamos aprender a ganhar, conquistar as coisas que temos na nossa mão, que está tudo aqui. Nós não fazemos porque não queremos, não estamos felizes porque não buscamos a felicidade. O mundo material, então, é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a cooperação perfeita sem lar e sem prole. Aí as pessoas perguntam, sem lar, mas se eu nunca me casei, porque não quis. Mas que é o lar? É só aquele onde o marido e mulher, ou casal com os filhos? O lar é a família universal. O lar é representado em cada pessoa que está no nosso caminho. O lar é aquele vizinho que está ali do seu lado, velhinho, que não tem ninguém, que um filho não visita, não tem nada. Faça a sua parte, conviva com ele. Pergunta se está bem. Sabe lá quantas pessoas sozinhas ficam felizes quando você bate a porta e fala, tudo bem? Como você está? No nosso prédio tem uma senhora americana, que por sinal é a única americana no prédio. Porque temos cubanos, brasileiros, portugueses e ela é americana. Ela vive há 32 anos nesse prédio. Tem a outra que vive 35, a outra que vive 30. Tudo assim, meio antigos no prédio. E ela não se dá com ninguém, não se dava com ninguém. Porque ela, se olha para ela, parece que ela vai te morder. Porque ela é sempre assim. Mas é uma mulher muito doente, cheia de problemas físicos e sozinha. E ela anda naquele prédio, todo mundo, né? Ninguém fala, ih, a americana. E um dia, eu estava na laundry lá, e ela lá fazendo, que a gente tinha laundry no prédio, e ela fazendo, e eu conversei com ela, bom dia. Ela olhou para mim, bom dia. Aí eu falei, você já ocupou as máquinas e tal? Comecei a conversar. E ela viu que eu estava conversando, foi conversando, aí ela foi tirar uma coisa, e ela tem uma certa deficiência, operação no pescoço, operação nas costas, aquela coisa toda. E quando a pessoa é sozinha, ela absorve as doenças sabe, da psicosfera ambiental, porque se sente só, abandonada. Então fica com a mente atrapalhada, a pessoa fica mais doente, porque não é feliz. Aí comecei a conversar com ela. Tudo, nossa, você conversa com ela? Converso. E aí ela vê minha laundry lá, ela sabe já a minha laundry qual é. Quando ela vai mais cedo, assim, ela vai e dobra direitinho minhas roupas. Olha, eu dobrei as suas roupas, viu? Eu fiz. Um dia eu ia pôr as máquinas, a moedinha não estava lá. Quando eu cheguei, eu falei, ué, cadê minha roupa? Estava secando. E ela pôs para secar. Aí eu dei a moedinha para ela, não, quando eu precisar, você faz igual. E aí a gente troca. E hoje ela conversa com quase todo mundo no prédio, ela vai parar lá na porta. Conversa com as pessoas do prédio, bate papo, fica lá na frente. Então, a gente busca, com uma palavra, uma ação, a gente consegue trazer a pessoa à vida. Um dia, quando estivermos sozinhos, nós vamos querer o mesmo. Então, não vamos fazer para ser retribuído, mas vamos fazer para sentir por que a gente deve fazer isso. Por que a gente deve amar o próximo como a si mesmo? Porque muitas vezes nós não sabemos o íntimo dolorido desse ser. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que está sempre rindo, sempre alegre, sempre feliz, e fala, essa daí, ó, acho que tomou todas hoje. Porque a gente fala assim, a gente é malvado, né? A gente fala, tomou todas, está muito high. E a gente fala assim, porque a pessoa está rindo. Muitas vezes a pessoa ri, tadinha, porque está chorando tanto lá dentro, está tão despedaçada, e quem sabe rindo, ela abraça as pessoas em volta. E aí todo mundo vai, conversa, ai, como ela é alegre, como ela é feliz. E ninguém sabe a tristeza, os espinhos internos. Então, nós temos que saber agir nesse lar universal. E no lar nosso, é a decência e a relevância, a lição dos exemplos da parte da assistência constante de que necessita os caracteres em formação, argila plástica que deve ser modelada. Os nossos filhos. O nosso exemplo vai ajudar nossos filhos. Eu falei numa palestra anterior um exemplo de uma amiga minha que comprou recentemente uma casa. Ela e o marido todos felizes, que há muito tempo estavam buscando comprar uma casa. E ela comprou. E depois que estava um pouco
tempo na casa, acho que umas 2 semanas, nem um mês ainda, chegou o carnezinho do mortgage. No dia que chegou, ela estava toda feliz, que ele ia pagar o primeiro mortgage da casa, né? O marido chega em casa e ela vê que o marido está estranho. Ele perdeu o emprego. E era um emprego de um escalão bem alto. Ele ganhava muito bem, tem 60 anos, não é fácil mais conseguir o emprego que ele tinha, já buscou e não consegue. E foi aquele, né? Ela ficou desesperada, os filhos mais ou menos, e não sabia o que fazer, porque filho em college, a casa nova, a prestação de carro, todas aquelas coisas assim que a família material necessita, né? E ela estava no desespero. E na casa ela queria comprar máquina de lavar roupa, ela queria fazer um monte de coisa que precisava nova, mas na casa tinha uma máquina velha, lavadora e secadora, já tinha na casa. Ela, vão deixando assim, eu vou juntar umas coisas que eu vou vender. E muito bem, o exemplo que ela deu para os filhos. E eu sei da história porque a filha estava criticando a mãe. Olha o que minha mãe fez. Aí, o seguinte, um casal, ela depois anunciou para vender máquina de lavar roupa, máquina de secar, sofá que ela tinha, que não precisava mais, uma mesa muito boa de madeira maciça, que custava um dinheirão, custou mais de $1.000, ela ia vender por 500. E coisas assim. Ela falou, vou vender tudo isso, com isso eu compro uma boa máquina de lavar e uma boa uma secadora. Aí, ela anunciou na ajuda comunitária. E um casal, recém-chegado do Brasil, uma semana de América, ligou para ela dizendo que precisava das máquinas. Que eles estavam num apartamento, tinha lugar para máquina, e ela tinha criança pequena, então ela gostaria de saber quanto ela estava vendendo as máquinas. E ela estava vendendo o conjunto todo, acho que por 250. E para eles era o suficiente. Então, ela pegou, foi lá conhecer. E eles são pessoas maravilhosas. E começaram a conversar, e ela começou a falar da vida dela, a moça que veio do Brasil. E o rapaz também, e disse que a criança adorável ali, um menininho novo. E falando, e começou a contar a vida deles. Diz que ela ficou olhando para eles. E falou, o que você está precisando na sua casa? Ela falou, eu não tenho nada. Estamos dormindo no chão, não temos nada. Ela falou, olha, eu tenho mesa, eu tenho sofá, eu tenho uma máquina de lavar. Tinha um armário, umas panelas, umas coisas. Eles falaram, mas a gente não pode pagar tudo isso. Falei, não, vocês não precisam pagar, eu estou dando. E deu tudo. A filha, quando chegou, puxou os cabelos. Mãe, você é louca, a gente, pai sem trabalho, a gente sem dinheiro. E você dando as coisas. Ela falou, minha filha, você está achando os nossos problemas difíceis? Você não está vendo o problema deles. Se nós estamos sofrendo, o sofrimento deles é maior. Eles largaram a posição e tudo que tinham no Brasil. Estão aqui recomeçando, sem documentos que a gente tem, eles não. Você sabe como é difícil quando a gente não tinha. Vamos ajudar. E isso me emocionou, porque isso é o exemplo, é a formação que a gente vai dando, algumas formações para os nossos filhos. É mostrar através da ação, não é na palavra, ai, faz o bem. E o filho vai falar, o que é o bem? Ah, é ajudar. Ajudar como? Essa lição foi ali, ao vivo. Essa lição. Eu me lembro quando era jovem, que meu pai sempre controlava onde a gente ia, né? E não deixava ir para... E um dia nós tínhamos uma festa. E para mostrar a educação antigamente, como era. Meu pai já era um homem, né? Já tinha seus quase 60 na época. 50 por aí, e pouco. E ele não queria deixar ele numa festa. E todo mundo, e todas minhas primas iam, mas ele tinha umas pessoas lá que ele não gostava, e ele falou, mas não vai. Mas eu já fiz a roupa, porque eu mesmo costurava ali, eu já fiz meu vestido, eu quero ir. E ele, não, você não vai, não vai. A minha irmã fez um escândalo. Meus irmãos eram meninos, ele deixava. Mas a gente que era menina, não. E aí eu chorava. Meu avô chegou, falou, o que está acontecendo aí? Meu pai já baixou a cabeça, ó, ficou quietinho. E era meu padrasto, né? Ele era o meu avô, o pai da minha mãe. Ela falou, não quero que ela vá na festa porque tem fulano, ciclano, e não é bom para elas se misturarem com essas meninas, com essas pessoas. Ele falou, mas e as sobrinhas? Ah, mas... E as pessoas que estão lá, os pais de alguns?
Ah, mas eu quero prevalecer as minhas meninas. Meu avô falou assim, você não ensinou direito? Então você fique quieto. Sua mãe te ensinou a obedecer aos mais velhos? Ele falou, sim, senhor, porque chamava meu avô de senhor. Sim, senhor. Então pode deixar. Pode se aprontar, meninas. Eu levo vocês e eu vou buscar vocês. E meu pai, ó, quietinho. Porque vovô nos levou e nos trouxe. Eu sei que ele queria nos preservar, porque naquele tempo, se você estava... diga-me com quem andas, direi quem tu és. Era assim. Se você tinha a amiga sua tinha uma tia, que não era divórcio, era desquitada. A mulher desquitada naquela época era assim, não chega perto porque você fica doente que nem ela. Era assim. Mas ainda existia aquele negócio do dever do pai ensinar, a mãe ensinar e obedecer aos mais velhos. Então eu lembro disso assim, meu avô falava e meu pai ficava quieto. Então, a gente vai formando argila desde pequenininho e essa formação vai até a idade mais avançada. E é o nosso dever. Os pais, então, assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica que rege os fenômenos da vida nos quais todos estamos mergulhados. Então, antes do berço, já somos responsáveis pelos nossos filhos. Agora, se os nossos filhos não forem aquilo que a gente quer que eles sejam, se nós fizermos todos os esforços, acho que é a pergunta 581, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que fala se o ser pai é uma missão, e eles dizem que sim, que é uma missão, mas que nem sempre a missão é bem sucedida nos olhos do ser humano, porque nós damos de tudo para que nossos filhos sejam homens de bem. O pai faz de tudo, procura dar o exemplo, procura orientar, mas muitas vezes os filhos não seguem essa orientação, porque são espíritos ainda marcados pelo desequilíbrio, não conseguem enfrentar os seus próprios desafios da queda. Então, por mais que os pais façam, por mais que os pais orientem, se esse filho resolver seguir o caminho errado, deixe esse ser ao seu destino. Não o abandone. Dê-lhe atenção, dê-lhe ajuda, dê-lhe amparo toda vez que precisar, sem abandonar. Mas que ele escolha o caminho, porque caindo, ele aprenderá a se levantar. A obrigação, o dever dos pais é sempre orientar, auxiliar e preparar o caminho dos filhos. Mas nem todos, muitas vezes, querem seguir esse caminho. Os filhos, então, lembra-se do ter, do valores ter, que é ter as coisas, mas saber se desprender. Patrimônio. Olha, o que é patrimônio? É algo que é dado a você para cuidar. Algo, não um ser, algo. Então, das leis morais, Joana de Ângeles nos fala que os filhos, este patrimônio superior, que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigília e de sacrifício por parte dos genitores. Então, filhos, lembremos, filhos são apenas patrimônios. Aí fala apenas. É um apenas diferente, né? Não é o patrimônio de um carro, de uma casa, que é um patrimônio, que também nos é emprestado. Mas esse é um patrimônio superior. É um ser espiritual que Deus nos permite ter ao nosso lado para que nós investamos nesse ser. E muitas vezes são eles que estão investindo em nós. Muitas vezes é o filho que vem ajudar. Eu me recordo uma história de Chico, eu não me lembro o livro agora. É uma moça que ela tinha um noivo, ela estava esperando esse noivo muito tempo para se casar. E um dia ela foi atacada e usurpada por um outro homem e veio a gravidez. E todo mundo falava para ela, o seu noivo não te quer mais. Olha aí, e você
agora tira esse bebê, que você tem esse direito. E ela falava, não, esse ser não tem culpa. Mas você nem sabe quem é o pai, o que é. Não importa, esse ser não tem culpa. Eu vou ter essa criança. E ela teve. Contra toda a família, porque a mãe e os pais não quiseram, como uma filha minha, solteira. Foi ultrajada e ainda aceita o filho. Será que ela foi ultrajada mesmo? A polícia viu que fora. Foi tudo uma investigação, tudo mais. Ela falou, não, esse ser não tem culpa. E ela foi enfrentar a vida sozinha. Abandonou tudo e foi ter essa filha. Esse ser, que ela não sabia que era uma menina. E foi uma menina. E todo mundo falava, você é doida, perder a sua juventude, a sua vida por causa de um ser que você nem ama. Ela falou, como que não ama? É minha filha. Mas é de um homem que você nem sabe quem é filha do ódio. Ela falava, não, esse é um ser do amor. Porque eu amei desde a hora que eu soube que eu estava esperando, que tinha dentro de mim um outro ser. Eu amei. E esse ser vai ficar comigo, vai ser o meu filho ou minha filha amada. E se tornou uma filha amada. Quando ela, mais para frente, tem uma doença degenerativa, ficou entravada numa cadeira de roda, e quem a guiava por todos os caminhos e pela vida? Essa filha que ela deu a vida. E as pessoas falavam, mas você não vai procurar a sua vida, construir família? Falava, aqui está minha família. Esta que me deu a vida. É esta que eu quero continuar. Enquanto ela viver, a ela eu renderei graças. E a Deus. Porque ela me deu a vida e minha vida está na mão dela. E a ela estarei eternamente grata. São, sabe, afeições que já vêm sublimadas. Elas se encontraram, se amaram, e ela cuidou da mãe até ela partir. E depois ela foi cuidar de outras senhoras de idade, em asilos, e cuidar de outras velhinhas. A vida dela foi cuidar daqueles, porque ela era grata pela vida. Então, quando nós passamos esse amor, quando nós passamos essa força interior que todos nós temos, porque todos nós somos amor. O nosso dever é entender que somos amor. O nosso dever de paz é passar que o amor existe. A responsabilidade que nós todos temos dentro de nós. Defeitos todos nós temos. Todos nós erramos, porque não somos perfeitos. Se não errássemos e se fôssemos perfeitos, estaríamos trabalhando diretamente com Jesus, e não aqui na Terra. Estaríamos nos planos mais elevados, auxiliando a outros mundos inferiores. Mas ainda nós somos inferiores, no sentido de ainda lutarmos contra as nossas paixões. Conhecemos o dever, temos a doutrina que nos explica, mas ainda apanhamos nos sofismas da paixão interior de nós. Vede, não desprezais algum desses pequeninos, disse Jesus. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados, nos diz Emmanuel. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Esse exemplo dessa mãe com essa criança. E o trabalho dela para com a mãe. Então não basta a gente dar de comer para o nosso filho, não. Aqui nós temos muitos exemplos. A pessoa fala, eu vou trabalhar, dá tudo para o meu filho. Aí você entra na casa do amigo, você não sabe se você desvia do cachorrinho, das bicicletas, dos brinquedos. A gente não sabe onde desviar, porque é tanta coisa. Quando eu fazia faxina, eu tinha uma casa que eu limpava, um casal maravilhoso, as meninas eram uma maravilha, essas meninas. Pequenininhas, bonitinhas, mas elas tinham uma sala que era maior que essa sala. Não estou mentindo. Maior que tudo isso. Era a sala de brinquedo delas. Então, eles punham um monte de brinquedo ali, tinha caixa de areia, caixa de água, tudo numa sala. Enorme. E aqueles brinquedos esparramados, elas nem sabiam o que elas tinham. Elas nem brincavam, elas passavam por cima, ia procurar alguma coisa lá, pegar uma caixa velha, um papel. Nem brincavam com aqueles brinquedos. E toda semana é brinquedo novo chegando. Pai e mãe trabalhando o dia inteiro, elas o dia inteiro com babá. Me diga, que exemplo estamos dando? Não é uma crítica, quer dizer, vocês vão falar, é crítica, mas é um exemplo para a gente ver como aqui
se consome e se dá demais aos filhos sem dar atenção. Pais brasileiros trabalham que nem doidos. Tenho amigos que trabalham de segunda a segunda. Para garantir o futuro. E a filha crescendo. O filho crescendo. E com os videogames da vida. E agora o tal do Pokémon, não sei das quantas aí, que as crianças se perdem no caminho. E os joguinhos. Gente do céu. E essa minha amiga, que eu falei que deu a máquina, como é diferente. Não é porque é minha amiga, não, porque ela é amiga de outras pessoas também, né? É um exemplo para falar dela. Porque as filhas dela, até hoje, os filhos pedem a benção. Aí fala, isso é coisa passada. Bença a mãe, bença a pai. E a menina tem 21 anos, quase formada engenheira. E ainda assim, sim senhora, não senhora. Posso, mãe? Devo? Porque aí fala, ai, que repressão. Não, não é repressão. Talvez não precisasse chamar de senhora, que é você hoje em dia, mas ela aprendeu da mãe dela assim, sofreu muito na vida, dos avós, todo o sofrimento que ela teve, ela se tornou uma boa mulher, que ela podia não ser, que ela dormiu na rua, não teve família, foi dormir embaixo de ponte, como esse meu marido aqui também, que passou muito na vida, teve que ajudar os irmãos. Isso é a história, quando eu fui conhecer a família dele, eu fiquei, né, assim, os amigos me contando o primeiro trabalho, a primeira coisa, é de chorar. E se tornar um homem de bem, porque é do espírito. Porque podia ser um perdido na vida. E dormia embaixo de ponte, dormia na rua, nunca foi na escola, e pergunta qualquer coisa de ciência, de política, de história, e mostra uma fotografia, ele reconhece o que é, de qual região. Uma vez lendo, eu assinava na National Geographic, que tinha na capa uma mulher assim, e um assunto ali, ele falou, essa mulher aqui é da aldeia, não sei de onde, lá dos desertos. Fiz assim, sabe tudo, o senhor sabe tudo. Pensei, né? Não falei, mas pensei. Aí estou abrindo assim, quando eu abro e leio. E a mulher não era que era daquela aldeia lá do deserto, que eu não sei como que ele sabe, que é do espírito. Nunca foi na escola, sabe ler, escrever, sabe tudo, sozinho. E essa minha amiga também fez tanta coisa sozinha. E se tornou uma mulher de bem. É de espírito. Mas se espelhou na mãe dos outros, nos avós dos outros, nos tios dos outros. Pessoas que a gente fala coach aqui, né? Mentor, que vem e te ajuda a se elevar. Que a gente precisa ter isso na vida. Os estabelecimentos de ensino, nos diz Emmanuel, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então a importância de um lar, de ter um momento com a família, de ter um momento de todos... No almoço não podemos estar juntos, mas vamos estar juntos no jantar. Esquece a televisão, a novela, o jogo, NFL. Logo vem futebol season. Eu preciso desligar minha televisão, porque eu sou doidinha pro futebol americano. Então a gente tem que desligar, para a gente poder estar junto em certos momentos. Então, diz-lhe Joana, examine as nascentes da alma e extirpa o egoísmo do seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra do amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Com esse poder defluente do esforço de ser melhor, alcançarás as emoções afetuosas da alegria, de autossuperação das tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. Isso nós precisamos examinar realmente dentro de nós. Tem uma outra história que eu vou contar para vocês, que Chico, o irmão X, o Humberto de Campos, ele, no livro dele, Contos do Além-Túmulo, ele nos fala que André era um homem bom, no início do século XIX, era um homem muito bom. Ele tinha suas propriedades, se casou, estava bem, uma vida bem. Era um homem que gostava de muitas coisas boas. E ele era fã do positivismo. E ele, então, ouviu falar do espiritismo e se interessou pelo espiritismo.
E achou bonito que o espiritismo era liberal, que o espiritismo não obrigava a dogmas. E a mulher dele falava: André, André, nós temos 2 filhinhos pequeninos. Vamos orientá-los na religião moral, na cristandade. Vamos auxiliá-los a caminhar, a pensar. Ele falava: mulher, deixa isso para lá. Eu não quero saber de introduzir meus filhos nesses dogmas religiosos, cléricos, que nos fizeram sofrer demais com as obrigações que existiam. Ela falava: André, eles vão crescer sem uma moral, sem... Não, eu amo meus filhos, eu vou dar tudo para meus filhos, eu quero que eles vivam bem. Eu não quero saber de dogmas morais religiosos nenhum. E assim foi. Essas crianças só davam trabalho. Com 15 anos, é quando eles estavam terminando o primário, e já faziam artes de tudo quanto é jeito, roubavam, furtavam, brigavam de se arrebentar, e a mãe não tinha o respeito pela mãe nem pelo pai. Aí o André, quando viu isso, a mulher chamou a atenção e falou: ai, o que eu fiz nos meus filhos? Não posso fazer mais nada por eles. Colocou eles numa escola para que eles fossem interna, para que eles fossem remendados, mas não se conseguiu. Não se conseguiu mais. Eles estavam livres como cavalos selvagens. Nada se conseguia mais deles. Até que um dia eles foram pegos em furto. Roubaram, eles envergonhados, e batendo na mãe, roubando da mãe, batendo nela. O pai pegou eles batendo na mãe e falou: agora vocês já são grandes, vão embora. Procure a vida de vocês, que sua mãe está sofrendo muito. Chamou a mulher, falou: mulher, vamos vender as terras, o gado, vender tudo, vamos mudar de estado. E se mudaram. Mudaram de estado. E um dia na casa, lembrando dos filhos, ela falava: oh, André, onde estarão nossos filhos? O que estará acontecendo com eles? E André, muito triste, falava: oh, mulher, eles estão no caminho deles, o que nós vamos fazer? E aí esse casal foram deitar, era noite, um barulhão de chuva, aqueles trovões. Mas, no meio da noite, eles escutam um barulho. E ele tinha, como todas as pessoas que tinham negócios antigamente, não existia bancos, essas coisas, eles tinham um cofrinho ou um lugar para pôr os safes dele lá. Ele escutou um barulho e ele viu uma sombra na sala. Ele pegou um revólver que ele tinha e foi. E, quando falou: quem está aí? A pessoa tentou fugir, ele deu um tiro. Quando ele chega perto, o ladrão o olha e ele olha o ladrão, o pai fala. Fica assim, surpreso, o rapaz fala: papai! E morre. Ele fica desesperado. A mulher vem, vê que é o filho, aquele filho que não sabia onde estava. Aí eles chamam a polícia, mas não falam que é filho deles. Não falam, deixaram ser considerado um ladrão comum, indigente. A vizinhança toda aplaudiu, porque disse que esse ladrão estava usurpando a vizinhança há muito tempo. Eles ficaram sem saber o que fazer. O André falou: olha, eu tenho que seguir o curso da lei. O policial, chamaram a polícia, tudo, falou: agora vai me levar. Apesar de eu ser inocente, eu tenho que seguir o curso da lei. E foi para o julgamento, foi tudo, e a mulher ficou sozinha. De tanta dor e tanto sofrimento, ela morreu. André volta para casa, assim, a mulher resolve abandonar tudo, sai com algum dinheiro, pouco dinheiro que tem, e viveu na carência pública, mendigando, andando para cá, andando para lá. Um dia, cansado, ele queria passar para o outro lado de uma cidade, e a estrada era muito longe, tinha um rio para atravessar. Aí ele pega e pergunta para uma pessoa como ele chegava lá. A pessoa diz assim a ele: olha, já vai lá, pergunta para aquele barqueiro que ele pode atravessar o senhor. O André vai, cansado, que ele já estava doente, velho. Ele vai atravessar o rio, nesse barqueiro. E ele fala para o barqueiro: sabe, moça, há pouco tempo eu perdi um filho. E tem outro que eu nem sei onde está. E olhou bem para o barqueiro e falou: olha, barqueiro de barba, meio mais envelhecido, falou: sabe que podia até ser o senhor, parecido com o senhor. E o barqueiro rude: vamos, meu velho, entra no barco que tem para dinheiro.
E ele entrou com aquela bolsa e o barulho das coisas dentro. Aquele barqueiro pensou, ali tem muito dinheiro. Quando estava no meio do rio, o barqueiro ataca André, rouba-lhe a bolsa e lhe joga na água. Quando André cai na água e olha, e o capuz do filho do rapaz sai, o rapaz fala, meu pai! E o André, meu filho, com a mão estendida, morre afogado. E é muito triste, mas Humberto de Campos diz que isso é real, ele fala os nomes da casa, da família, e fala que esse filho, o pai, por engano, matou um filho e foi morto pelo outro. Mas a maior culpa de tudo isso foi do pai, que não soube ouvir a consciência, não soube atender o dever de cuidar daquelas joias que Deus colocou nas suas mãos, para endireitá-los, para orientá-los. Eram espíritos rebeldes, mas que teriam que ser guiados pelo Pai. Então, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, por tudo que lhes acontece. Se isso acontecesse, nos fala mais Humberto de Campos, se isso acontecesse com todo amor e atenção, os pais tinham feito de tudo. Mas a escolha, o livre-arbítrio seriam dos jovens. Mas quando um pai se desvia do cuidado, então vamos pensar tudo que os nossos pais nos fizeram e que a gente rebeldemente brigava. Tudo que os nossos pais nos falam hoje, a gente ainda não aceita. Ah, já está passado, não sabe, como jovens hoje em dia, muitos nós fizemos isso. Papai e mamãe falavam as coisas, ele já não sabe do que falou, eu sei. Tem aquele ditado, né, quando é 5 anos, papai é o meu herói. 10 anos, papai não sabe muito, mamãe está do meu lado. 15 anos, eu sei de tudo. Meu pai e minha mãe já estão passados, eles não sabem de nada. 20 anos, 21, alguma coisa que meu pai e minha mãe me falaram, acho que alguma coisa tem razão. 30 anos, poxa, se eu tivesse ouvido meus pais. 50 anos, eu daria tudo para tê-los ao meu lado outra vez. Então, nós pais, ou nós futuros pais, vamos ajudar, não só a nós, a nos preparar para a vida eterna, dando conta do nosso dever, das nossas responsabilidades, mas utilizando os valores da doutrina espírita, utilizando os valores do Evangelho de Jesus, e nos ajudar a evoluir. A partir do momento que estaremos nos ajudando, estaremos também ajudando aqueles que estão conosco. E se formos fracos, prestar atenção naquele nosso filhinho que é bondoso com os outros. Naquele nosso jovem que quer ajudar o vizinho, que quer fazer as coisas e a gente não se mete nessas coisas. Vamos nos ajudar. Vamos ler Between Lines. Vamos ler os ensinamentos que existem no dia a dia na vida. Porque todos nós somos filhos do amor. E todos que vêm a nós são amor. Só devemos deixar que os sofismas da paixão sejam armazenados numa caixinha e a gente joga ela lá no fundo do mar e esquece dela. E deixar florescer o amor que existe em nós. O amor do pai, o amor da mãe, o amor do irmão. Não façamos para os outros o que não queremos que façam para nós. Principalmente para os nossos filhos. Pais, abrace a bandeira do amor. Filhos, abrace a bandeira da obediência, do escutar, do entender, do compreender, do conversar, do discutir. Só assim nós viveremos para um progresso espiritual para ambos os lados. Vamos todos nos amar, vamos todos nos envolver na luz e na paz do Cristo. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. Bom dia a todos.